Olá pessoal, para dar sequência à nossa revisão de algoritmos, nessa aula 3 vamos ver expressões matemáticas, equações e inequações. Na aula anterior a gente viu alguns exemplos de algoritmos, conceito de variáveis, de tipos de dados, identificadores e palavras reservadas. Nessa aula nós veremos expressões e equações matemáticas, inequações matemáticas e como representar essas expressões, equações e inequações matemáticas em algoritmos. Uma expressão matemática ela é definida como uma combinação de números, operadores, variáveis e símbolos, agrupados de forma significativa, de modo a permitir a verificação de valores. Como exemplo de expressão matemática, nós temos a fórmula π vezes r elevado ao quadrado. Já uma equação matemática ela vai indicar uma igualdade entre um lado direito e o lado esquerdo, no qual os dois lados podem conter diversos elementos, como os dois exemplos a seguir. A gente tem a variável a é igual a π vezes r elevado ao quadrado. Já na equação de baixo, nós temos 2 vezes r mais g é igual a x ao quadrado mais 15. Esses são dois exemplos de equações matemáticas. Em computação, assim, especialmente nas linguagens de programação, as expressões matemáticas elas resultam em números inteiros ou racionais. Em geral, não é possível expressar de forma genérica as equações matemáticas na computação. Pode-se existir apenas uma variável do lado esquerdo, que receberá um determinado valor. Se a gente estiver falando em linguagem de programação, o símbolo de igual ele é utilizado para atribuição de variáveis, onde o lado esquerdo deve conter uma única variável que recebe o resultado da equação que está do lado direito. No caso dos algoritmos, esse símbolo de igual geralmente ele é utilizado para comparar o resultado da expressão do lado esquerdo com o resultado da expressão do lado direito. Em algoritmos, a seta para a esquerda ela é utilizada como um comando de atribuição. Assim, se a gente utilizar a equação A recebe 3,1415 vezes r elevado ao quadrado, indicamos que o resultado da expressão matemática 3,1415 vezes r ao quadrado deve ser armazenado na variável a. Por fim, nós temos que o lado esquerdo é uma variável que reserva um espaço na memória do computador para armazenar o resultado de uma expressão matemática. Em algoritmos e nas linguagens de programação, os operadores aritméticos disponíveis são multiplicação, representado pelo asterisco, divisão, representado pela barra, somar pelo operador de soma e subtração por um tracinho. Para a programação, as inequações resultam em um valor lógico. O que isso quer dizer? Que nas inequações nós vamos utilizar os símbolos matemáticos maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual e diferente, e essa comparação irá resultar em um valor verdadeiro ou falso. Esse comportamento ele se repete para a igualdade, que vai consistir em avaliar uma equação do lado esquerdo se ela vai ser igual ao mesmo resultado do lado direito dessa equação. O resultado de uma equação ele pode ser armazenado em uma variável, utilizando-se o comando de atribuição. Assim, a variável do lado esquerdo ela vai ser do tipo lógico ou booleano. Ou seja, vai resultar apenas nos valores 0 ou 1. No caso de 0 para falso e 1 para verdadeiro. Nesse exemplo aqui, nós temos
essa inequação, onde que a gente tem do lado esquerdo x que multiplica x mais 3, que é maior que 43 vezes x. O lado esquerdo será resolvido e comparado com o lado direito. Se o resultado do lado esquerdo for maior que o do lado direito, o resultado vai ser o quê? Verdadeiro. Caso contrário, será falso. Nesse caso aqui, onde ocorre uma comparação de igualdade, se o resultado for igual, vai resultar em verdadeiro. Caso contrário, vai resultar em falso. Essa tabela aqui mostra os operadores matemáticos para algoritmos e linguagens de programação. Repare que esses são as sintaxes mais comumente usadas, podendo variar, dependendo da representação do algoritmo ou da linguagem de programação. Atribuição em algoritmos é representada pela seta orientada para a esquerda, enquanto a linguagem de programação, atribuição é o sinal de igual. A igualdade em algoritmos é o sinal de igual, enquanto na linguagem de programação são dois sinais de igual. Diferente algoritmos é representado por este símbolo, enquanto em linguagens de programação por estes dois símbolos. A multiplicação, tanto em algoritmos como na linguagem de programação, é utilizado o asterisco. A divisão em ambos é a barra. O cálculo do resto da divisão em algoritmo é resto, entre parênteses AB. Em linguagem de programação, geralmente é A contra a barra B. Logaritmo na base 10. Em algoritmo é log, em parênteses A. O neperiano é ln de A. A exponenciação de AB é potência AB. E raiz quadrada é raiz de A. Para representar essas expressões, equações e inequações matemáticas em algoritmos, nós vamos adotar para os algoritmos o mesmo comportamento das linguagens Java, C e C++, para equações e inequações matemáticas. A notação utilizada para números é americana e o ponto é utilizado para escrever números decimais. O resultado de uma equação depende do valor atribuído à variável utilizada. E dependendo da atribuição, o resultado pode ser modificado. O tipo de números é identificado pela forma como foi escrito. Assim, apesar de indicarem uma mesma quantidade, os números 5 e 5.0 indicam que o 5 é inteiro e que o 5.0 é um número racional. Como no exemplo, a equação 5 dividido por 2 vai resultar em 2. No entanto, 5.0 dividido por 2.0 resulta em 2.5. Por quê? Porque se a atribuição do lado esquerdo for de um tipo diferente, o número é automaticamente convertido e os valores decimais podem ser perdidos. Por exemplo, se x representa um número inteiro, então após realizar a atribuição 5.0 sobre 2.0, o resultado será 2, se tratar de um número inteiro. Quando uma inequação ou uma comparação é atribuída a uma variável numérica, o resultado é automaticamente para os números 0 ou 1. O 0 é falso e 1 é verdadeiro. A tabela a seguir representa exemplos de equações e inequações no contexto de programação. Por exemplo, 5.0 dividido por 2.0 é uma variável de números racionais que resulta em 2,5. 5 dividido por 2 é uma equação de números inteiros que resulta em 2. Comparar o número 5 é igual a 2, na comparação vai resultar em falso. X menos 2 é igual a y vezes 3. Dependendo do resultado, se for igual, vai ser verdadeiro. Se for diferente, vai ser falso. X recebe 5.0 dividido por 2.0.
variável x recebe 2,5. X recebe 5 dividido por 2. A variável x recebe 2. X recebe 5 contra barra 2. Vai receber o resto da divisão, que é 1. T recebe 3 vezes x mais y. A variável t vai receber o resultado da equação. A área recebe base vezes altura. A variável área recebe o resultado da equação base vezes altura. E teste recebe a comparação de área, se área é igual a base vezes altura. Então, o teste vai receber o valor lógico que corresponde a essa comparação. Se área é igual a base vezes altura. Então, pessoal, termina a nossa terceira aula de revisão dos conceitos iniciais de algoritmo. Até mais!